Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém? Como é bom, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor. E aqui nós estamos para glorificar o nome do Senhor. Bom, mais uma semana que Deus nos concedeu, mais uma semana que Deus cuidou de nós. E eu costumo dizer que a semana passa rápido. Passou rápido essa, né? Nós estamos aqui de novo e nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor novamente. E eu queria que você, nesse momento, pudesse fechar os seus olhos nesse momento, né? E nós vamos fazer uma pequena oração e pedindo a direção do Senhor para este culto, né? Este culto que é para a honra e glória dele. Feche os olhos neste momento, vamos falar com Deus. Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome nesta noite. Nós queremos dizer que o Senhor é Deus Santo, que está acima de toda a criação. O Senhor é Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, o Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu mais uma semana de vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos na tua casa para adorar e glorificar o teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu livramentos, o Senhor cuidou de nós. Obrigado porque o Senhor cuidou de nossas casas. O Senhor cuidou de nossas famílias. Obrigado por tudo, Pai. Nós nos reunimos aqui com este propósito de te adorar, de glorificar o teu nome. E pedimos, ó Pai, o perdão de nossos pecados, perdão de nossas falhas, ó Pai, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, e nós te pedimos perdão. Nós queremos entrar na tua presença, ó Pai, mas entrar na tua presença com adoração verdadeira ao Senhor, uma adoração que realmente chegue ao teu coração. Pai, fala conosco nesta noite, enche o nosso coração, ó Pai, a nossa vida com a tua palavra, e que nós possamos daqui, nesta noite, nós possamos sair com a tua palavra em nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Fala conosco. O teu Espírito Santo, Deus, ó Pai, derrame sobre este momento nesta igreja o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor. Fala conosco em nome do Senhor Jesus, é que oramos. Amém. Salmo 135. Quem puder abrir aí, Salmo 135. Salmo 135, a palavra de Deus diz assim: aleluia, louvem a Deus, o Senhor, vocês que são seus servos, vocês que estão na casa dele, no templo do nosso Deus. Louvem o Senhor porque ele é bom, cantem louvores a ele, porque é bondoso, pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, escolheu o povo de Israel para ser o seu tesouro. Eu sei que o Senhor é grande, o nosso Deus está acima de todos os deuses. Amém? Essa palavra do Salmo 135 diz que Deus é bom, e nós, como servos do Senhor, nós devemos adorá-lo. Nós devemos glorificar o nome dele. E ele diz o seguinte: ele escolheu um povo para a sua adoração. Diga para a pessoa que está perto de você assim: Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu. E nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Eu gosto de adorar o nome do Senhor dizendo o seguinte: obrigado, meu Deus, porque o Senhor me permitiu um dia que a tua palavra chegasse ao meu coração. Que essa palavra de salvação chegou até mim.
e eu tive a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor. E eu agradeço sempre a Deus porque essa palavra chegou até mim. E o texto diz que o Senhor está acima de todos os deuses. Deus está acima de todo o universo. Deus está acima de toda a criação. Deus está acima de todos os governos. Deus está acima de tudo. Você crê nisso? Eu queria convidar o Ministério de Louvor que está aqui à frente. Nós vamos adorar, nós vamos glorificar o nome do Senhor nesta noite. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele está aqui, queridos. Deus, Ele está aqui. Nós servimos um Deus que é onipresente e está em todos os lugares. Ele está em mim, em você e em todo esse mundo. O mais alto do céu, no mais profundo do mar, ali o Senhor está. Então que você possa cantar conosco, adorando esse Deus, tendo essa plena certeza de que o Senhor está aqui. E queridos, o Senhor o transforma. Se você está aqui, deixa o Senhor transformar e cuidar de você. Amém? Certo como ar que eu respiro,
Sabe por que o Senhor está aqui, queridos? Porque o Senhor, Ele vive. O Senhor, Ele vive e reina dentro de mim, de você. E Ele nos dá essa certeza de uma manhã junto com Ele, de uma manhã eterna juntamente com Ele. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer. Você pode aproveitar este próximo cântico para trazer o seu dízimo, sua oferta ao Senhor.
para que o Senhor possa continuar nascendo em vidas que talvez não conheçam este Jesus, ainda não nasceu Jesus na vida dessa pessoa. Alguém não apresentou Jesus para essa pessoa. E a Igreja Batista pela Parque Bituruna está com o compromisso de cuidar de pessoas, querido. De honrar o reino do Senhor cuidando de pessoas. E você é a Igreja Batista pela Parque Bituruna. Você e eu, nós estamos com este compromisso. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo ou dor. Deixe ser complexo e feio.
Deus em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Você crê nessa palavra? Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Se eu perguntar aqui quem é que passa por aflições nos tempos que nós estamos vivendo, com certeza todos vão levantar as mãos. Cada um de nós temos nossas particularidades. Nós temos nosso particular. Seja ele psicológico, emocional, seja até ele espiritual. E nós temos a nossa vida é construída de várias áreas. A nossa vida é construída de lado espiritual, o emocional, o psicológico, o financeiro. Nós temos várias áreas. E nós precisamos aprender a lidar com todas elas. Nós precisamos aprender a lidar com essas áreas da nossa vida. Mas a principal área da nossa vida é a área espiritual. Porque tudo que está relacionado ao financeiro vai passar. Vai acabar. Tudo que está relacionado ao nosso emocional vai passar. Tudo que está relacionado ao nosso psicológico vai passar. Mas a única parte da nossa vida que vai permanecer para todo sempre é o nosso espiritual. Esse texto diz o seguinte: feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Feliz é aquele que nas suas aflições, seja em qualquer área, principalmente a área espiritual, continua fiel a Deus. Sabe por quê? Porque, como eu disse, que outras áreas da nossa vida vai ficar neste mundo, mas a nossa área espiritual vai continuar para todo sempre. E esse que vencer vai receber o prêmio da vida, o prêmio da eternidade. Você crê nisso? Nós salve de palmas para o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Se você quer colocar diante do Senhor alguma coisa esta noite, eu peço que vocês coloquem em pé. Seja qualquer dessas áreas que eu falei, família, trabalho, profissão, seu emocional, né? Você quer colocar isso diante do Senhor? Eu convido a você pensar nisso agora, a você colocar na sua mente agora o que você já tem orado. Acredito que você já tem orado ao Senhor, já tem colocado isso diante de Deus. E nós vamos, como igreja reunida, orar por você. Feche os teus olhos. Nosso Deus, e nosso Pai, nosso Criador, o Deus que nos constituiu, o Deus que conhece o nosso coração, conhece o nosso sentimento, conhece a nossa mente, conhece o nosso emocional, conhece tudo que há em nós, dentro de nós, o Senhor conhece. E no nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós queremos descansar no Senhor. Queremos colocar diante do Senhor as várias áreas da nossa vida. Nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, nossas emoções, que muitas vezes nos levam a tomar decisões muito precipitadas. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar, que venha nos capacitar a termos paciência diante das aflições, paciência diante das tantas coisas que este mundo traz. Este mundo traz para nossas mentes, traz para o nosso coração, traz para nossas emoções, tantas coisas que este mundo traz para dentro dos nossos lares. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos. Queremos sair daqui nesta noite crendo, Pai, que o Senhor tem grandes planos para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter sabedoria diante
das situações de adversidades em nossa vida. Nos ajude a ter sabedoria e paciência, porque o Senhor é o Deus que conhece o tempo. O Senhor é o Deus dono de todo o tempo. E nós cremos que há tempo para tudo nesta terra. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para semear, há tempo para colher. E nós nesta noite queremos te pedir sabedoria para vivermos esse tempo. Muitas vezes no tempo das aflições nós pedimos sabedoria ao Senhor para poder vivermos esse tempo. Como diz esta palavra que nós lemos, que se nós permanecermos fiéis ao Senhor, nós receberemos a coroa da glória. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos vencedores diante de tantas aflições, diante de tantas coisas que o mundo nos traz, que o mundo nos pressiona. Muitas vezes é a profissão que nos pressiona, muitas vezes é o nosso emocional que nos pressiona, muitas vezes é o nosso psicológico que nos pressiona, muitas vezes é o nosso corpo que nos pressiona, mas queremos nesta noite descansar no Senhor e crer no Senhor, continuar fiel a Ti, porque nós cremos na vitória que vem das Tuas mãos, da vitória que vem das Tuas mãos para as nossas famílias, da vitória que vem do Senhor nas Suas mãos para nossas vidas, nosso trabalho, nosso financeiro, da vitória que vem do Senhor para a nossa vida espiritual, da vitória que vem dos céus sobre essa igreja, sobre nossas vidas. Que a Tua glória, ó Pai, esteja sobre nós. Nós precisamos de Ti. Nós oramos assim crendo e continuando fiel ao Senhor, de que as bênçãos, a resposta do Senhor está chegando. O Senhor está sobre nós. E a melhor de todas as vitórias será na eternidade com o Senhor. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero chamar aqui o pastor Moisés. Nós vamos estar orando pelo pastor Moisés, que vai estar trazendo para nós a palavra de Deus nesta noite. Eu perguntei aqui o nome do Bruno, então o Bruno tem que Bruno. É tu mesmo. Bruno vai estar aqui com a gente, Bruno vai estar pedindo a Deus que Deus abençoe a palavra desta noite, né? Para os nossos corações. Está na tua mão. Deus, nosso Pai, essa noite quero pedir, Senhor, que abençoe a vida do pastor Moisés. Abençoa, Senhor, a sua boca para que ministre, Senhor, essa noite um culto abençoado. Que as suas palavras saiam palavras da boca de Deus e abençoe, Senhor, os ouvidos de cada um nessa igreja. Senhor Deus, usa, Senhor, o seu filho para nos abençoar. Pois estamos aqui para te louvar e agradecer por tudo, pois somos seus filhos e agradecemos por tudo. Amém. Boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos agora no mês de agosto, já estamos caminhando aí para o final de mais um ano. Eu recebi uma mensagem hoje que me deixou surpreso no WhatsApp. Alguns ficam contando os dias, né? E disseram que nós estamos a 147 dias do Natal. Eu falei, puxa vida, já? Falei, misericórdia, Jesus, parece que o tempo está a jato, né? Está passando muito rápido mesmo. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele continua
continua fazendo na sua igreja e na nossa vida. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos falar a respeito das parábolas de Jesus. E à medida que você lê o Evangelho, você vai vendo Jesus ministrando aos discípulos através de parábolas. E a parábola nada mais é do que uma história a respeito de fatos do dia a dia das pessoas, e que no caso de Jesus tem uma aplicação espiritual, uma aplicação relacionada à nossa vida espiritual, ou ao reino de Deus, ou ao reino dos céus, como nós vamos ver aqui no capítulo 13. E uma coisa que nós, quando lemos o livro de Mateus, nós precisamos nos lembrar, é que o Evangelho de Mateus foi escrito para mostrar a descendência de Jesus da linhagem de Davi, ou Jesus como o rei, Jesus como o Messias prometido pelos profetas. Todo o Velho Testamento ele se volta a profetizar a vinda do Messias. E aqui em Mateus você vai ver repetidas vezes falando do reino dos céus, do reino de Deus, e isso por causa do propósito para o qual este livro foi escrito. E hoje nós vamos falar a respeito do reino dos céus. O reino dos céus. Quando nós começamos a ler o livro de Mateus, lá no capítulo 3, você vai ver João Batista falando que o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E esta palavra, ela também vai ser repetida por Jesus logo em seguida. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe. A palavra diz que um copo de água do reino dos céus tem galardão. O irmão recebe o galardão, eu recebo um copo d'água aqui e fico feliz, porque eu estava precisando mesmo. Vamos lá então. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo de número 31. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 31. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas e proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém? Bom, nós estamos diante então de duas parábolas. A primeira delas, do grão de mostarda, e a segunda fala a respeito do fermento. Existe muito debate entre os teólogos a respeito destas parábolas, especialmente dessas duas, porque ao contrário do que acontece
com as parábolas, algumas parábolas aqui anterior e outras que vão se seguir. Nesse caso, Jesus não explica aos seus discípulos, ou pelo menos o Evangelho não relata uma explicação de Jesus a respeito do significado desta parábola, ou o princípio de ensino que ele quer trazer com estas parábolas. Por isso, nós temos um debate muito grande sobre essas parábolas, e há um grupo que defende que essas parábolas se referem à influência do mal, no meio do reino. Aí você fala assim: poxa, mas influência do mal no meio do reino, mas não fala nada de mal, não fala nada a respeito do maligno aqui. E vai exigir de você o conhecimento de outros textos e também da interpretação de outros textos na Bíblia. E se você for adotar essa interpretação, você vai ter que tomar como base a parábola do semeador, que está no início desse capítulo. Quando Jesus fala da parábola do semeador, ele diz: o semeador saiu a semear. E quando ele explica aos discípulos, o semeador é o próprio Jesus. Ele é o semeador da palavra, é Jesus que veio estabelecer o reino. Jesus, ele é o Messias, é ele que traz a mensagem de arrependimento para a entrada no reino. E Jesus menciona nesta parábola, na parábola do semeador, ele menciona a semente que é semeada à beira do caminho. E ele diz que essa semente que é semeada à beira do caminho, as aves dos céus, olha só, vêm e comem a semente. E quando você continua lendo o texto e Jesus vai explicar aos discípulos o significado da parábola, ele diz: os pássaros que arrebatam a semente são, na verdade, os filhos de Satanás, do reino maligno, do reino que se opõe ao reino do Messias. E aí, quando você vê aqui nestas duas parábolas se referindo aos pássaros, a conclusão que temos é que também se refere à ação do maligno no meio do reino. Porque a mostarda, ou o pé de mostarda, quando ele cresce e se torna quase uma árvore, porque ela é, na verdade, uma hortaliça. A mostarda, ela tem uma característica bem distinta das outras hortaliças, que ela cresce até 2, 3 metros, mais ou menos, e abriga até o ninho dos pássaros. E aqui a conclusão que se tem é que esses pássaros seria a ação dos filhos de Satanás, ou do reino maligno, no meio do reino do Messias. E isso é estranho, soa para nós de maneira estranha. E se você olhar a parábola também do fermento na massa, a maioria das vezes que a Bíblia se refere ao fermento, ela está falando de pecado, de corrupção, de influência do mal, daquilo que não convém. O próprio Jesus vai dizer aos discípulos: abstenham-se do fermento dos fariseus, se referindo à doutrina dos fariseus, que apesar de serem muito religiosos, era uma doutrina maligna. Eles não tinham compromisso com o reino e deveriam ser evitados os seus ensinos. E aqui, então, os estudiosos vão dizer que Jesus provavelmente está se referindo à influência maligna no meio do reino. Porque é importante que nós, como igreja do Senhor, somos hoje os representantes do reino.
somos hoje os representantes do reino inaugurado pelo Messias. O próprio Jesus, ele veio, instruiu os seus discípulos e aqueles aos quais ele ordenou que fossem pelo mundo e pregassem as boas novas do Evangelho. Amém? E nós hoje somos representantes deste grupo. E aí, Julinho, você pode perguntar assim: poxa, onde é que o pastor quer chegar com isso? Eu quero chegar, meus irmãos, a um alerta para nós, igreja. Nós precisamos estar atentos, porque o reino está estabelecido, o reino foi inaugurado, o reino está próximo. Ou seja, aqueles que se arrependem e creem no Messias, eles entram no reino, porque o reino está próximo. Mas nós precisamos também saber que há um reino que se opõe ao reino do Messias, e nós infelizmente vamos conviver com esta realidade. E isso fica mais claro para nós quando nós lemos a parábola do joio e do trigo. Eu não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de ver um vídeo que nós publicamos lá na nossa página no WhatsApp. Eu falo página para ficar mais fácil, né? No nosso WhatsApp da igreja, nós colocamos lá um vídeo falando da diferença do trigo e do joio. E aqui Jesus conta a parábola do trigo e do joio, que o fazendeiro, ele zeloso com a sua fazenda, querendo uma boa plantação, ele escolhe uma melhor semente, ele se dedica a fazer a melhor plantação, e ele contrata trabalhadores para semearem, e depois aparece no meio da plantação o joio. E os empregados perguntam: ora, você não comprou semente de ótima qualidade, não foi algo assim bem escolhido, e agora de onde vem o joio? Aí Jesus fala assim: o inimigo veio à noite, quando ninguém estava observando, e semeou o joio. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias bem desafiadores para a igreja, porque vez ou outra nós somos assaltados por algum tipo de ensino ou doutrina que se apresenta para a igreja como uma novidade, e nós precisamos estar atentos àquilo que se apresenta para não sermos enganados, porque nós somos a lavoura de Jesus, nós somos a plantação de Jesus, e aqui Jesus nos compara a isso, a plantação. Nós fomos plantados como trigo no reino, para semear o reino, para propagar o reino, difundir o reino, mas existe um reino que se opõe. Você precisa estar atento a isso. Não são poucas as vezes que eu ouço pessoas escandalizadas, decepcionadas, desanimadas com a igreja, porque dizem assim: fulano de tal é da igreja e fez isso, fez aquilo, fez isso, outro, e falou comigo isso ou aquilo, ou agiu de maneira desonesta comigo nisso ou naquilo. E nós muitas vezes nos deixamos influenciar por isso, nos esquecemos dos princípios para o qual o reino foi estabelecido, e qual é o nosso papel no reino, qual é a proposta de Jesus para nós que estamos neste reino. Eu e você fazemos parte do reino de Jesus. Eu e você fazemos parte do reino de Jesus.
não podemos nos esquecer disso. E aqui Jesus traz estes princípios. Existe uma outra interpretação para esse texto, que vai dizer do crescimento que o reino traz. Assim como acontece com a semente que é plantada, e você não sabe bem como acontece o processo de germinação, como isso se processa na terra, e depois surge um broto, dali a pouco surge uma planta, dali a pouco nós temos fruto. E eu queria trabalhar com os irmãos esta linha de interpretação. Essa que a igreja veio como representante do reino, como plantação do reino, para frutificar. Amém? Porque esse é o propósito do nosso chamado. Eu e você fomos chamados para dar fruto. A parábola do grão de mostarda. Eu estava ouvindo alguns comentários e é muito interessante como as pessoas, elas buscam, algumas pessoas influenciadas pelo mal, ou de alguma forma querendo desacreditar a palavra de Deus. Existem muitas pessoas que argumentam que esse texto prova que a Bíblia não é digna de confiança. Se você pesquisar um pouco, você vai ver alguém comentando que Jesus errou aqui e a semente de mostarda não é a menor semente. E por isso, Jesus está enganado na sua comparação. E se ele está enganado na sua comparação, a Bíblia não é digna de confiança. E aí eu estava pesquisando um pouco mais. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas dizem que aqui Jesus errou, porque o grão de mostarda, ele não é a menor das sementes. A semente de morango é menor do que a do grão de mostarda, ou a de mostarda. E logo, a semente de morango seria a menor das sementes. É provável que você talvez se depare com isso em qualquer momento desse. A qualquer momento pode acontecer com você se deparar com esse tipo de argumento. Aí sabe o que eu descobri? Na época de Jesus não existia morango. Oh! Você sabia disso? Na época de Jesus, o grão de mostarda era a menor das sementes, porque na época de Jesus não existia o morango. O morango ele só foi criado a partir de cruzamento de alguns frutos. Em 1750, olha que legal isso. Eu falei, ó, glória a Deus. A Bíblia é verdade, porque aqui o certo é, deixando de lado, né, esse caso, o certo é que Jesus aqui ele não está preocupado com um tratado de botânica. Ele não está querendo discutir aqui a respeito das plantas ou da realidade dos vegetais. Não é isso. Jesus está querendo nos ensinar um princípio espiritual do reino. O reino pode ter um começo muito pequeno. Eu fico olhando aqui, o pastor Anderson, que eu fico assim, oh, Jesus, nos abençoa nisso. Porque nós temos um projeto, não é verdade? Amém? Amém? Nós temos um projeto. O nosso projeto é pregar o Evangelho cuidando de pessoas. Esse é o nosso projeto. Aí você olha e fala assim, Deus, como é que eu vou fazer isso? Deus, como é que vai ser isso? Deus, será que é isso mesmo? Você tem orado em favor do nosso projeto, meu irmão? Eu queria te desafiar, por favor, meu irmão, olha para mim aqui, por favor, ore pelo nosso projeto, porque o nosso projeto é um projeto do reino ser semeado para que outros também possam adorar o Senhor e também pregar o Evangelho cuidando de pessoas, para que o Evangelho alcance outros, para que outros
propósito. Mas quando nós olhamos para nossas condições aqui, fala assim, poxa, uma sementezinha tão pequenininha assim, uma igreja batista no Vila Parque Bituruna, será? Já passou pela sua mente isso? Será que nós vamos dar conta disso? Será que há essa possibilidade? Eu sozinho lá no meu trabalho, ser uma testemunha de Jesus para implantar o reino na vida de outras pessoas? Será que isso é possível? E sabe o que eu estive pensando? Muito provavelmente, Hércules, naquela ocasião os discípulos estavam olhando para Jesus assim, eles olhavam para o restante do time apostólico e falavam assim, vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. Você já pensou assim também? O pastor Anderson, ele falou sobre as dificuldades, mas quando nós permanecemos fiéis nas adversidades, naquilo que se opõe, aí nós vamos ver o resultado. Não há como você ver o resultado se você desanima antes de vê-lo acontecer. Não há nada pior, meus irmãos, não há nada pior para o ser humano do que deixar as coisas pelo meio do caminho. Você começa a fazer algo e pensa naquilo que pode ser, naquilo que está à frente, mas aí de uma hora para outra você para, você deixa, você abandona, você esquece, fala assim, não vai dar certo, isso é ilusão da minha cabeça, não tem condição. Ora, quem te disse? Quem te disse? O reino é do Senhor, o reino é do nosso Deus. Eu e você somos plantas do reino de Deus. Eu e você, meu querido, eu e você, passe a crer, porque Jesus aqui ele está falando, olha, vocês não estão acreditando, vocês estão duvidando, mas o reino dos céus é como uma semente de mostarda, é assim mesmo, simples assim, humilde, tão pequena, tão insignificante. Eu fico pensando no Pedrão assim, olhando para Jesus e falo assim, eu acho que eu embarquei numa furada. Aí Tiago olha para João e fala assim, João, você me chamou com um negócio que... E quantas vezes nós estamos também assim, duvidando do que Deus tem proposto para mim e para você. Eu quero te ajudar a pensar melhor nisso, e vou dizer uma coisa, o reino é de Jesus, Ele é o dono do reino, Ele é o Senhor da plantação, é Ele que pôs você aqui. Eu não sei o que aconteceu, eu vim parar no Vila Parque Bituruna, você não sabe não? É propósito de Deus para você, é porque você precisa ser útil aqui, você precisa aqui fazer conhecido o reino de Deus, mesmo que haja um reino que se oponha, porque você vai sofrer essas oposições do reino, ao reino, porque é isso que o texto nos mostra, porque existe o reino é de Jesus o Senhor, mas ainda estamos em uma situação de oposição. É por isso, meu irmão, que é difícil caminhar com Jesus, é por isso que é desafio, é por isso que você precisa abrir mão de muitas coisas que você gostaria de fazer. Eu queria estar lá no boteco tomando cachaça e falando mal da vida dos outros, igual todo mundo está. Eu queria tanto estar lá na boca de fumo, fumando um cigarro de maconha, sem precisar me preocupar. Vai lá para você ver o que vai ser de você. Vai. Porque Deus tem uma proposta para você. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem algo precioso para você. Você é agente do reino de Jesus, o Messias. E isso, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer.
A semente de mostarda é desse tamaniquinho assim. Mas quando cresce, meu amigo, quando cresce, aí você vê. Nós precisamos nos lembrar de quem é o Senhor do reino. Quando nós nos lembramos que Ele é o Senhor do reino e voltamos os nossos olhos para Ele, aí a coisa começa a mudar. Você precisa se comprometer com esse reino, porque Deus tem um propósito para você. Não é à toa que você veio para cá, não é coincidência, isso é providência. Você está aqui para ser usado no reino, para dar fruto no reino, para levar esse reino a outros. E eu li a segunda parábola que fala sobre o fermento, porque eu vou fazer uma interpretação que é menos usual desse texto, porque a maioria dos que interpretam esse texto usa essa característica negativa do fermento aqui citado por Jesus. Mas Jesus, ele fala algo com relação ao fermento que nós podemos aplicá-lo de maneira positiva à igreja. Se você quer que a massa do bolo cresça, você coloca fermento. Amém? O pão, para crescer, tem que colocar fermento. Ou seja, o fermento, ele é um agente de crescimento do reino. Ele é também um agente de crescimento do reino. E quem é o fermento para que o reino cresça? Eu e você, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, para que o reino alcance outros, para que o reino influencie outros. Meus irmãos, eu fico impressionado. É como a igreja, ela é capaz de influenciar o mundo à sua volta. E isso é algo extraordinário, porque se não fosse reino de Jesus, isso não seria possível. Vocês podem olhar na história, todos os reinos dos homens, todos, por mais poderosos que eles foram, todos eles acabaram. Todos eles hoje não existem mais. Você pode enumerar vários e vários, é só pegar um livro de história e você vai vendo os reinos que já existiram, e todos eles chegaram a um ponto que eles deixaram de existir. Já houveram alguns atrevidos que chegaram a dizer: haverá um dia em que só nós existiremos e que o nome de Jesus será banido. Eita, glória a Jesus! Esses morreram, ninguém lembra mais deles, não há ninguém que os procure, eles foram esquecidos, mas Jesus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. Quem é qualquer reino desta terra? Quem é qualquer reino que se levante? Quem é? Nada se compara ao reino dos céus, nada se compara. E eu e você, meu irmão, somos agentes deste reino, não agente secreto. Misericórdia. Seja agente de Jesus para a transformação do mundo à sua volta. Seja agente de Jesus para dizer aquilo que a palavra de Deus quer. Pedofilia, misericórdia, isso é crime, isso é um absurdo, isso precisa ser punido, isso precisa ser abandonado, isso não serve, isso não edifica, isso destrói, porque estão querendo dizer que a pedofilia é culpa das crianças, porque o pedófilo, ele fala que são as crianças que o provocam. Ora, doença maligna isso, e estão querendo implantar isso. Você sabia disso?
deste mundo. Cuidado com as suas crianças, cuidado com os sites que ela tem acessado, cuidado com quem suas crianças estão, porque hoje existe uma influência maligna querendo destruir as nossas crianças, mas o fermento da igreja, ele entra para impedir isso. E hoje o que se opõe a esse tipo de agenda é a igreja. Você sabia disso? Assim como existe uma agenda de homossexuais, existe uma agenda muito forte em cima desse tema do homossexualismo, e a igreja é que tem se oposto a isso. Você está ciente do reino maligno que está à volta se opondo e do risco que é seguir os princípios que eles trazem? Bestialidade, imoralidade desenfreada e outras coisas mais. E eu e você precisamos nos opor a isso e nos declarar opor a isso. Não é falar assim, eu sou contra, vai ficar com medo, não. É falar assim, eu sou contra, porque a palavra de Deus chama isso de abominação. Isso é pecado. Acorda a igreja de Jesus. Acorda a igreja de Jesus. O mundo está no maligno e nós não precisamos esperar nada diferente disso, deste mundo aí fora, porque querem nos destruir mesmo, porque a igreja é quem se opõe. Olha as agendas que têm surgido por aí. Pesquisa lá agendas mundiais para você ver. É aborto, é pedofilia, é bestialidade, é homossexualismo, é só depravação para destruir o reino, para se opor ao reino, aos benefícios do reino, àquilo que o reino propõe. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você precisa se comprometer com isso. Você precisa se comprometer com isso. Acabou esta possibilidade de você querer ignorar isso, porque o inimigo está à volta, o inimigo está atento, mas a igreja parece que está anestesiada. Eu não gosto de falar de política, mas está chegando o momento que a igreja precisa se envolver, não para tirar vantagem política ou de alguma forma se beneficiar de acordos escusos ou qualquer outro tipo de malandragem por aí, que é muito comum. Não, mas para fazer a influência que como igreja precisa ser dada. Você está pronto para isso? Temos uma missão. Você tem pensado nessa missão? Um dia eu fui policial militar, mas eu tive que entender que a missão maior para a qual Deus me chamou não foi ser policial militar, mas ser um policial militar conforme os princípios do reino. Seja qual for a sua atividade, seja qual for a sua profissão, seja qual for que você estiver fazendo, seja o que for, seja um agente do reino de Jesus. Seja um agente do reino de Jesus. Esse é o propósito para o qual eu e você fomos chamados. Você está pronto?
Jesus, ele diz que o reino vai crescer. Eu e você vamos fazer parte dessa grande obra, para que o Vila Parque Bituruna conheça Jesus, para que Valadares se dobre ao senhorio de Jesus, para que a nossa família reconheça que há um reino que está próximo e eu preciso me arrepender para entrar nele. Você está pronto para falar deste reino? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Grandes são os desafios do reino, mas o Senhor do reino é todo poderoso. O Senhor do reino, Ele é todo poderoso. Por isso eu e você podemos confiar de que o reino, Ele se estabelecerá. Jesus vai cumprir todos os seus planos e você é parte disso. Se você ainda não é, arrependa-se e creia no Evangelho. Vamos orar? Pai Santo, obrigado Deus, porque nós somos pequenos, tão insignificantes, ó Pai, frente à grandiosidade do Teu reino e, ó Deus, da proposta que Ele traz. Ó Pai, muitas vezes olhamos para as nossas condições e não vemos, ó Deus, a menor possibilidade de que dê certo, mas, ó Pai, crendo na Tua promessa, crendo na Tua palavra, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, usa esta igreja, Pai, como agência do Teu reino, ó Pai, aqui e em todos os lugares para onde nós formos, ó Pai. Ó Deus, tira do nosso coração toda a incredulidade, ó Deus, toda coisa ou situação que queira, ó Deus, nos impedir de cumprir, ó Pai, o propósito para o qual o Senhor nos chamou, que é frutificar no Teu reino. Ó Deus, mesmo que haja oposições, mesmo que haja, ó Pai, a atuação do mal e se volte contra nós, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração, nos dá sabedoria, discernimento, ó Pai, para entendermos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos do mal. Abençoa, Pai, o nosso trabalho, abençoa a nossa família, abençoa, Deus, os nossos queridos, ó Pai, que eles também experimentem, ó Deus, do Teu reino e do poder do Teu reino, ó Deus, nas suas vidas, e que nós sejamos, ó Pai, instrumentos do Senhor para isso. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias neste bairro. Ó Deus, estende, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso país, ó Pai. Que a Tua igreja, ó Deus, se desperte, ó Pai, para se opor, ó Deus, às agendas que muitos têm, ó Deus, tentado impor a nós. Ó Deus, porque são contrários, ó Deus, à Tua palavra, são contrários, ó Deus, ao Teu reino, são contrários, ó Deus, aos Teus ensinos, ó Deus. No nome de Jesus, dá-nos coragem, ó Pai, para nos opor, ó Deus, a essas agendas malignas, ó Deus, que querem destruir as nossas famílias, querem destruir as nossas crianças, querem escravizar os nossos filhos, querem, ó Deus, nos fazer perder, ó Pai, a comunhão com o Senhor e o entendimento do propósito do Senhor. Ó Deus, guarda-nos do mal, guarda, Deus, cada um de nós, guarda-nos de sermos instrumentos do mal. Exalta, Deus, o Teu nome, Jesus, glorifica o Teu nome através de nós e na Tua igreja. Ó Deus, e que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor do reino e Senhor nosso,
o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a presença consoladora, fortalecedora, instruidora do Espírito Santo do Senhor, seja sobre nós e sobre toda a igreja de Jesus na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa noite para você, meu irmão. Que Jesus abençoe a sua semana com poder e graça.